Boa noite. O Law Night Journal de hoje traz para você a explicação de um remédio constitucional chamado mandado de injunção. Não é mesmo, Micaele? Isso mesmo, Joaquim. Hoje iremos falar sobre o mandado de injunção. E no jornal desta noite iremos abordar também um caso específico sobre o mandado de injunção. Mas, antes disso, vamos entender melhor este remédio constitucional. O mandado de injunção está localizado na Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso 71. O artigo 5º, inciso 71, diz que conceder-se-á mandado de injunção sem que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Para entendermos um pouco mais sobre o mandado de injunção, agora chamaremos a advogada Mirelle Brito. Boa noite a você que está assistindo, a vocês, meus queridos amigos Joaquim e Micaele. É com muita gratidão que estou aqui no Law Night Journal de hoje para apresentar o mandado de injunção. Quais são os seus objetivos? O que ele defende? Para isso, eu fiz um mapa mental que vai estar aparecendo em algum local da tela para conversarmos sobre e vocês terem a localização do assunto que estamos tratando propriamente. Vamos lá. Primeiramente, vocês podem ver aí o mandado de injunção, mapa mental, e aqui tem um subtema. Esse subtema sendo a inconstitucionalidade por omissão. Para falarmos do mandado de injunção, a gente primeiramente tem que falar sobre a inconstitucionalidade por omissão. Por quê? Porque é a partir disso que o mandado de injunção pode ser aplicado. Há dispositivos na Constituição que não estão inteiramente regulamentados, dependendo de dispositivos de legislação infraconstitucional para que produzam plenamente seus efeitos. Esse dispositivo seria nada mais, nada menos que dispositivos constitucionais de eficácia limitada. Vamos para um exemplo. Artigo 37, inciso 7 da Constituição. Vamos ler. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Porém, não temos lei específica, não existe lei específica. Isso é nada mais, nada menos que a inconstitucionalidade por omissão. Agora vamos falar do propriamente dito mandado de injunção, um remédio constitucional aplicado como segunda garantia para sanar a inconstitucionalidade por omissão, como eu já havia falado no começo. Localizado no artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal Brasileira, pode ser aplicado se a pretensão não puder ser satisfeita por outro meio processual. Por isso, ele é aplicado como segunda garantia, visando suprir uma omissão do poder político. Ou seja, não existe uma lei propriamente dita para que possa ser aplicado o mandado de injunção. O mandado de injunção é aplicado de forma análoga ao mandado de segurança. Vamos para um exemplo prático. Exemplo prático: violação do direito à saúde. Uma pessoa portadora de HIV submeteu o mandado de injunção para que pudesse receber remédios gratuitos do SUS, Sistema Único de Saúde, pois não lhe foi permitido a retirada dos remédios pelo Sistema Único de Saúde, SUS. Então, o STF ajuizou a inconstitucionalidade por omissão, declarando que
o portador da doença podia sim receber os medicamentos gratuitos por ter direito à saúde, um direito constitucional fundamental. Os mandados de injunção se dividem em duas espécies diferentes, o individual e o coletivo. Veremos um pouco mais de cada um deles a seguir. Bom, o mandado de injunção individual pode ser impetrante da ação qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, que esteja inviabilizada de exercer direito subjetivo fundamental por conta da ausência de regulamentação do texto da Constituição. Ademais, o STF, embora tenha algumas decisões não admitindo pessoa jurídica de direito público como impetrante do mandado de injunção, recentemente admitiu que ela também pode ser titular de direito fundamental. No feito, considerou razoável que município impetrasse a ação em razão de omissão legislativa, impeditiva do exercício de seus direitos. Mas observe, o mandado de injunção não é instrumento judicial gratuito, e para sua impetração há a necessidade da assistência de advogado. Por sua vez, o mandado de injunção coletivo pode ser impetrado contra qualquer poder, órgão ou autoridade com atribuição para editar norma regulamentadora. Ademais, quando se tratar de norma de iniciativa reservada, como por exemplo do Presidente da República, o mandado de injunção pode ser impetrado também em face do titular da iniciativa, uma vez que este queirá deflagrar o processo legislativo, ou seja, o Congresso Nacional não pode atuar sem a sua provocação formal. Outro sim, o mandado de injunção coletivo foi regulamentado pela Lei nº 13.300, de 2016, esta que será abordada de forma mais ampla adiante. Podem propor mandado de injunção coletivo apenas as entidades restritas no artigo 12 da Lei 13.300, que são: o mandado de injunção coletivo pode ser promovido, inciso 1, pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica do regime democrático, ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis. Inciso 2. Por partido político com representação no Congresso Nacional, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária. Ou seja, os partidos políticos com representação no Congresso Nacional podem propor um mandado de injunção em defesa dos seus direitos coletivos de seus filiados. Por exemplo, um partido político que busca a regulamentação de direitos relacionados à igualdade racial ou à liberdade de expressão. Inciso 3. Por organização sindical, ou seja, as entidades sindicais podem propor um mandado de injunção em defesa dos direitos coletivos da categoria que representam. Por exemplo, o sindicato que busca a regulamentação de normas de segurança no trabalho ou de condições dignas de trabalho. Seguindo, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial. As entidades de classe, legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano, podem propor um mandado de injunção em defesa dos direitos coletivos de seus membros. Por exemplo, uma associação de profissionais que busca a regulamentação de honorários ou de condições de trabalho específicas. Seguindo no inciso 4. Pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos
e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal. Um dos pontos mais importantes que a Lei 13.300 destaca é que o mandado de injunção garante a aplicação do direito subjetivo constitucional apenas às partes interessadas, com algumas ressalvas, conforme apresenta o seu artigo 9. A decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora. Parágrafo 1º. Poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração. Parágrafo 2º. Transitada em julgada a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática do relator. A jurisprudência em questão trata da incabível utilização do mandado de injunção para compelir a produção de norma regulamentar sobre o acolhimento humanitário no Brasil. No caso concreto, o impetrante, que possui pedido de refúgio em trâmite, buscava utilizar o mandado de injunção para suprir a morosidade que regulamentasse o artigo 145 do Decreto número 9.199 de 2017, Regulamento da Lei de Imigração. Boa noite, eu sou Ruslan, eu sou um refugiado da Ucrânia. Eu vim para o Brasil com a minha família logo após o início da guerra, em 2017. Desde então, viemos para cá, pois lá na Ucrânia era muito sofrimento, a gente estava com muito medo de morrer, era muitas bombas, era guerra, era muita confusão, a gente estava com muito medo de morrer, a gente veio se refugiar no Brasil. Estamos aqui desde 2017, entramos com mandado de injunção para que podemos viver em paz, pois lá na Ucrânia a gente não tinha paz após o início da guerra. Então viemos para cá e estamos pedindo a Deus para que a gente consiga viver em paz no Brasil, pois aqui é um país ótimo, a gente está amando viver aqui. E com fé em Deus, esse mandado de injunção a gente vai conseguir, e a gente vai poder viver em paz, pois a gente não quer mais voltar para lá, para a Ucrânia, porque a gente tem muito medo de morrer. E eu prezo muito pela minha família e meus filhos, e eu morreria por eles. O mandado de injunção, previsto no artigo 5º, inciso 72 da Constituição Federal, destina-se a suprir omissão normativa que configure violação a direito fundamental assegurado pela própria Constituição. A mora na produção de norma regulamentar, por si só, não configura ofensa a direito fundamental, sendo necessário que o impetrante demonstre a violação concreta de um direito seu. No caso, o impetrante já possui pedido de refúgio em trâmite, o que lhe garante acesso à documentação necessária para viver e trabalhar no Brasil, não havendo demonstração de cerceamento de seus direitos. A alteração da condição jurídica do impetrante de refugiado para acolhimento humanitário depende da iniciativa própria e das circunstâncias do país de origem, não se configurando mora por parte do Estado brasileiro. O acolhimento humanitário possui requisitos e procedimentos próprios, previsto no artigo 145 do Decreto número 9.199, não se confundindo com a condição de refugiado. Conclusão. O mandado de injunção não se configura como um instrumento adequado para compelir a produção de norma regulamentar sobre o acolhimento humanitário, especialmente quando o impetrante já possui pedido de refúgio em trâmite e não demonstra a violação concreta de seus direitos. A decisão de extinguir o mandado de injunção sem exame do mérito foi acertada,
pois o impetrante não comprovou a necessidade da medida e já possui meios para assim regularizar a sua situação jurídica no Brasil. Atenção! A jurisprudência analisada trata de um caso específico e não deve ser interpretado como regra geral. Tal jurisprudência em questão reforça a importância do cumprimento dos requisitos legais para a obtenção dos status do refugiado ou acolhido humanitário no Brasil. Estou aqui novamente agora para explicar os requisitos processuais do mandado de injunção. Primeiro requisito esse é a legitimidade ativa. A legitimidade ativa confere que todos sejam pessoa física, jurídica, órgãos ou entidades públicos que desejam ter o reconhecimento do direito que não pode ser exercido por falta de norma regulamentadora, podem impetrar o mandado de injunção. Segundo requisito é a legitimidade passiva. A legitimidade passiva confere que deve ser aplicado ao órgão ou entidade competente para editar a norma regulamentadora que está em falta. Vamos para o terceiro requisito. Terceiro requisito: direito ou liberdade constitucional, onde confere o poder de todos para demonstrar o que a norma regulamentadora está em falta. Todos têm direito de demonstrar que há um direito fundamental que não está sendo aplicado adequadamente, que está em falta, que está omitido por órgão ou entidade competente. Prova da omissão legislativa. Todos nós sabemos no direito que para tudo temos que ter uma prova, assim como a prova de que aquela norma regulamentadora está em falta, para podermos aplicar o mandado de injunção. Quinto requisito é a petição inicial com suas especificações e o seu pedido, onde você pode aplicar o mandado de injunção. Sexto requisito é a competência. Competência essa dada ao STF para processar e julgar o mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuído a órgãos federais. Espero que tenha ficado claro a minha pequena explicação, a nossa pequena volta ao mandado de injunção, objetivos e requisitos. Muito obrigado pela participação, doutora Mirelle. Nós agradecemos muito aqui pela sua participação no Law Night Journal. E agora nós vamos entender um pouco sobre a competência para processar e julgar o mandado de injunção. Primeiro, temos o Supremo Tribunal Federal, STF, que está no artigo 102, inciso 1, que é da CF 88. Compete ao STF processar, julgar ordinariamente o mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for de competência do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas dessas casas legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos tribunais superiores e do próprio Supremo Tribunal Federal. No segundo, nós temos o Superior Tribunal de Justiça, STJ, que está no artigo 5º, inciso 1H da CF 88. Compete ao STJ processar e julgar ordinariamente o mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora da competência de órgãos, entidades ou autoridades federais, excluídas as competências do STF. Temos também tribunais regionais federais, TRFs, competem processar, julgar um mandado de injunção quando a omissão normativa for atribuída a autoridades, órgãos federais e de sua região, excluídas as competências
do STF e STJ. Temos também tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal. Competem processar e julgar um mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for de competência de órgãos, entidades ou autoridades estaduais ou distritais. E para finalizar, temos tribunais regionais do trabalho, TRTs. Competem processar e julgar o mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for de competência de órgãos, entidades ou autoridades na esfera trabalhista. O Law Night Journal termina por aqui. Agradecemos pela sua audiência. Tchau, tchau.